Como está de saúde, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem. Não sei, irmão, como está? Bem, alhamdulillah, Sheikh, porque falar das regras gerais de Hajj. Sem dúvidas, é bom sempre lembrarmos as pessoas, aqueles que querem fazer Hajj e aqueles que ainda têm intenção nas próximas ocasiões de efetuar este ritual, e sendo um pilar, uma obrigação, é sempre bom lembrarmos e trazermos as regras naquilo que posso dizer, naquilo que diz respeito ao Hajj, que é um grande pilar. Por isso nós hoje trouxemos este tema para trazermos as regras gerais de Hajj. Pois já foi lançado, portanto, o tema. É só ficar atento, amigo ouvinte e caro telespectador. Acompanhe atentamente, porque a segunda parte, última, iremos deixar as nossas linhas telefônicas. Como sabe, é um programa interativo. Sendo assim, vamos ficar no espaço de exortação na voz do Sheikh Abdulmajid. Sheikh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi Wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa mawala. Estimados irmãos, depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, e mandarmos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos aqueles que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. Vamos falar das regras gerais de Hajj. Primeiro queremos definir o que é Hajj, e lá mais para diante, inshallah, iremos falar do valor dos primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, o que é necessário o muçulmano fazer, uma vez que estes primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, vamos falar das virtudes, abrangem aqueles que fazem, aqueles que estão no Hajj e aqueles também que não fazem o Hajj. Por isso é muito importante estarmos atentos neste tema. Primeiro, o que é Hajj? Hajj, os juristas muçulmanos, eles dizem que al-Hajj fil lughati al-qasd. Hajj, linguisticamente, Hajj significa intenção. Quando a pessoa diz eu faço Hajj, linguisticamente significa intenção, eu faço intenção. Agora, no nosso din, quando se diz vou fazer Hajj, significa vou fazer intenção, ou tem um outro sentido, tem um outro significado, istilahan, shar'an, no termo de Sharia. O Hajj diz qastu Makkah li manasik, exatamente, qastu Makkah wal manasik. É a pessoa intencionar visitar o Makkah para praticar certos rituais. É intencionar a visita para Makkah para efetuar ou praticar certos rituais. Ou pode dizer o seguinte: Hajj qastu makanin ma'lum li adai manasik ma'luma fi waqtin ma'luma. Exatamente. Ou fi waqtin makhsus. Temos aqui Hajj é fazer a intenção de visitar um lugar específico, este lugar específico que é Makkah, para praticar atos específicos num tempo específico. Significa que Hajj não se faz em qualquer lugar fora de Makkah. Não se faz em qualquer momento fora de dias que foram especificados para se efetuar o Hajj. Dias e meses especificados. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz Al-Hajju ashhurum ma'lumat, de que o Hajj efetua-se em meses específicos, meses conhecidos, meses estipulados, que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou para que nós efetuássemos o Hajj naquele tempo, naquela ocasião, naquele momento, naquele mês. Esta é a definição de Hajj. قصد مكة والمناسك لأداء عبادة لله تعالى معينة في وقت معين, num tempo determinado, num tempo específico. E temos hukmuhu, qual é a sentença que a gente dá ao Hajj, porque nós temos
uma coisa pode ser obrigatória, pode ser sunna, pode ser recomendável. Será que o Hajj é obrigatório? Será que o Hajj é sunna? Será que o Hajj é... Qual é a sua sentença? Hajj huwa ahadu arkan al-Islam. Diz que Hajj é um dos pilares do Islã. Al-Hajj huwa ahadu arkan al-Islam. É um dos pilares do Islã. وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة. E Hajj é uma das obrigações, dentre as várias obrigações que temos dentro do Islã. Primeiro, é pilar do Islã. Segundo, é obrigatório a sua prática. E é daquelas obrigações al-ma'lumu min ad-din bil-darura, em que o seu conhecimento é indispensável. É daquelas obrigações que o seu conhecimento é indispensável. Existem atos, existem práticas que o seu conhecimento é indispensável. Como, por exemplo, fazer salat, obrigatório, o seu conhecimento é indispensável. Hajj, o seu conhecimento é indispensável. Zakat, o seu conhecimento é indispensável. Respeito aos pais, o seu conhecimento é indispensável. A proibição do shirk, a proibição do zina, a proibição do roubo. A pessoa não vai roubar, dizer, eu não sabia que roubar é haram, porque o seu conhecimento é indispensável. Você não vai dizer que eu não sabia que roubar é haram, eu não sabia que adultério é haram, eu não sabia que shirk é haram, porque são atos que al-ma'lum min ad-din bid-darura. Eu não sabia que respeitar o meu pai é obrigatório, respeitar a minha mãe é obrigatório. Então, aí as pessoas vão te achar de louco. Como é que tu não sabes que respeitar os pais é obrigatório? Não sabes? Isto é algo indispensável no seu conhecimento. Como é que tu não sabes que roubar, levar algo do outro é proibido? Você não vai dizer que eu não sabia que é proibido, porque é algo que o seu conhecimento é indispensável. Mesmo a criança já sabe que roubar é haram, é proibido. Levar algo do trem sem a sua permissão é proibido. Al-ma'lum min ad-din bid-darura. E o Hajj está naquelas obrigações indispensáveis. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. De que وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. De que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, prescreveu às pessoas Hajjul Bayt, o Hajj na sua casa. A sua casa que se refere aqui é o Kaaba. E o Kaaba encontra-se em Meca. Infelizmente temos grupos que dizem que o Hajj faz-se num outro local, um lugar que nós desconhecemos, mas isto não constitui verdade. O Hajj faz-se num único local que é em Meca. O Kaaba encontra-se em Meca. Se ouvirmos alguém dizer que o Hajj faz-se num outro local fora de Meca, é errado. Isto não constitui verdade. O Hajj somente faz-se walillahi ala nasi hajjul baiti man istata. Hajjul baiti é somente em Meca. O Bait encontra-se em Meca. Man istata'a ilayhi sabila. E o Hajj é obrigatório para aquele que tiver posse, que tiver istita'a, que tiver capacidade. E a capacidade aqui, estimados irmãos, pode ser capacidade física e capacidade financeira. Às vezes nós podemos ter uma capacidade e não ter a outra. Aqui temos que reunir ambas capacidades. A capacidade física, porque o Hajj precisa de alguém que esteja saudável fisicamente, que consiga, porque aquilo é um sacrifício. Precisa a pessoa empreender um esforço físico. E se nós não temos aquele esforço físico para empreendermos no Hajj, aí o Hajj poderá não ser obrigatório, ou então podemos optar por uma outra via, que é delegar alguém que tenha feito o Hajj para ele, para fazer por nós. O que vamos falar, inshallah, lá mais para diante. E a outra capacidade é capacidade financeira, porque a pessoa para fazer Hajj precisa de dinheiro para apanhar, para pegar
transporte, para pagar transporte, seja aéreo, seja marítimo, seja terrestre, mas o importante tem que ter capacidade para pagar o transporte, para quando chegar lá também pagar as despesas da sua estadia no hotel ou num outro lugar. Então, isto tudo requer a pessoa ter capacidade financeira. Então temos que reunir essas duas capacidades, que é a capacidade física e a capacidade financeira. Por isso Allah diz: Man istata'a ilayhi sabila. Quem tiver reunido essas duas capacidades física e financeira respectivamente. E Allah diz: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Aquele que descrer, achar que o Hajj não é obrigatório, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é independente, Allah é riquíssimo, Allah é um rico absoluto, não precisa da nossa, posso dizer, dos nossos bens. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah é independente dos seus servos, Allah é o rico absoluto. Por esta razão, aquele que descrer, não pense que está a prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala, antes pelo contrário, o prejuízo volta para ele mesmo. E temos vários hadiths, temos vários versículos que falam das virtudes do Hajj. O que a pessoa ganha em fazer Hajj? Primeiro, já sabemos que Hajj é um dos pilares do Islã. E aquela pessoa que descrer na obrigatoriedade do Hajj, esta pessoa já saiu do Islã. A pessoa pensar que para mim, os pilares do Islã são 4. Hajj não entra lá, nesses pilares do Islã. Então, este indivíduo já saiu do Islã. Ou, se for um ignorante, ensina-se, e se continuar mesmo assim a descrer, este automaticamente sai do Islã, porque este deixou ou descreu na obrigatoriedade do Hajj. O Hajj é obrigatório e que é um dos pilares do Islã. Quem descrer num dos pilares do Islã, esta pessoa automaticamente já saiu do Islã. Agora, Fadlu al-Hajj, quais são as virtudes do Hajj? Temos vários hadiths. Um deles, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. Este hadith nos é transmitido, nos é reportado por Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu diz: o Nabi alayhi salatu wassalam foi questionado: Ayyul amal afdal. Qual dentre as ações, veja só, uma grande pergunta, qual dentre as ações é a melhor? Dentre as ações, qual é a melhor? O Nabi alayhi salatu wassalam fala: Imanun billahi wa rasuli. Sem dúvidas. A melhor ação é ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala e ter fé no mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta foi a primeira resposta do Nabi alayhi salatu wassalam. Depois foi questionado, depois dessa ação, qual é a melhor? Já sabemos que a melhor ação é ter iman. Al-iman billahi wa rasulihi. Ter iman em Allah e no seu mensageiro. Qila, thumma mada. E depois, qual é a seguir? A melhor ação. O Nabi alayhi salatu wassalam fala: al-jihadu fi sabilillah. A pessoa esforçar-se, empreender esforço no caminho de Allah. Este aqui é jihad, esforçar-se. Empreendimento de esforço no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Qila, thumma mada. Depois disso, qual é a melhor ação? O Nabi alayhi salatu wassalam disse: hajjum mabrur. O hajj aceite. Um hajj aceite. Aqui nós aprendemos também que a pessoa pode fazer a hajj e não ser aceite. O hajj aceite. E hajj aceite é aquele hajj que reúne todas as condições que vamos aprender ainda nesta edição. O hajj aceite é aquele hajj que reúne todas as condições exigidas no hajj. O hajj tem suas condições, tem seus pilares, tem suas obrigações. Quem reunir essas condições, esses pilares, essas obrigações, este indivíduo já praticou uma das melhores ações. A primeira melhor ação é al-imanu billahi wa rasuli. A seguir vem al-jihadu fi sabilillah. A seguir vem hajjum mabrur, um hajj bem feito,
um Hajj aceite, um Hajj imaculado, um Hajj puro. Este que é uma das melhores ações. E temos um outro hadith também que nos é reportado por Abu Huraira, radiallahu anhu, onde ele diz: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man hajja. Eu ouvi o Nabi alayhi salatu wassalam a dizer o seguinte: man hajja, quem fizer o hajj, walam yarfuth, e não cometer rafath. Allah diz: uhilla lakum laylat as-siyam rafath ila nisaikum. A rafath aqui refere-se a pessoa enquanto cometer relações sexuais no hajj. A gente sabe que em plena atividade do hajj, a pessoa não é admitida, não é permitida de cometer relações sexuais com a sua esposa. Suponhamos, eu e minha esposa fomos fazer a hajj. Em plena atividade, não podemos nos juntar, não devemos praticar relações sexuais. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: quem fizer o hajj e não praticar relações sexuais, walam yafsuq, e não cometer futilidade, e não cometer nenhuma imoralidade, walam yafsuq, nenhum pecado, raja kayawmi waladatu ummuhu. Qual é o pagamento? O Nabi alayhi salatu wassalam disse: quem fizer o hajj, não praticar relações sexuais com a sua esposa. Quando se fala de relações sexuais, tudo aquilo também que leva às relações sexuais, como é o caso de beijo, a roça, aqui por aí, tudo aquilo que leva a relações sexuais. A pessoa abster-se. Raja'a kayawmi waladatu ummu. Este indivíduo volta do hajj como um bebê. Significa sem pecado. A pessoa nasce sem pecado. Como um bebê. Kayawmi waladatu ummuhu. Raja'a kayawmi waladatu ummuhu. Ele regressa para casa, no momento que ele regressa, como um bebê, sem pecado, novinho em folha. Volta para casa novinho em folha, sem pecado. Muttafaqun alayhi. O primeiro também muttafaqun alayhi. O terceiro hadith temos o hadith também narrado que nos é transmitido ou reportado por Abu Huraira radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaan illa al-jannah. Muttafaqun alayhi. O Nabi alayhi salatu wasalam diz: o espaço que existe entre um umrah e o outro, se eu fiz um umrah e também ter a oportunidade de fazer um outro umrah, aqui no meio, este espaço, kafaratul lima bainahuma, há uma expiação de pecados. Allah perdoa os meus pecados. Wal hajjul mabrur, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: um hajj aceite, laysa lahu jazaan ou jazaan illa al-jannah, não tem um outro pagamento senão o Jannah. Um hajj bem feito, com todas as condições reunidas, com todas as ações obrigatórias reunidas, com todos os pilares reunidos. Laysa lahu jazaa, não tem um outro pagamento illa Jannah, fora do Jannah. E um outro hadith, an Aisha radiallahu anha, qalat, qultu ya Rasulallah. Aisha radiallahu anha diz o seguinte: قلت يا رسول الله, eu disse, ó mensageiro de Allah, nara al-jihad afdalul amal, afala nujahid. Nós as mulheres, estamos a ver que o jihad, combater o inimigo no caminho de Allah, é uma das nobres ações, é uma das melhores ações. E nós as mulheres, será que não podemos contribuir, não podemos também participar no jihad? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: lakunna afdalul jihad hajjum mabrur. Não, vocês não podem ir combater, ir na guerra. As mulheres não devem ir. Vocês têm um outro jihad. Qual é esse jihad que as mulheres devem participar também? Fora daquele jihad de espada, jihad de guerra, qual é o jihad que as mulheres estão permitidas de participar? Nós sabemos que elas não devem participar o jihad, o outro jihad. Mas tem um outro que é al-hajju al-mabrur, o hajj. As mulheres estão permitidas, estão autorizadas de participar o hajj. Então, significa que é um hajj, é uma ação nobre, o hajj. Então, estas
são uma das virtudes, hadiths, que nos esclarecem as virtudes do Hajj. Depois temos Yajibul Hajj marratan wahida fil umr. O Hajj é obrigatório uma vez na vida. É obrigatório uma vez na vida. Veja as ações como são. Temos o Salat é obrigatório 5 vezes por dia. Salat é obrigatório 5 vezes por dia. Temos jejum, é obrigatório 30 vezes, 30 ou 29 dias, 30 ou 29 dias por ano. 30 ou 29 dias por ano é jejum. E o zakat é obrigatório uma vez também por ano. Uma vez por ano é obrigatório o zakat. O Hajj é obrigatório uma vez na vida. Significa, o Hajj somente é obrigatório uma vez na vida. Se eu quiser fazer mais o Hajj, posso fazer e terei recompensa. Mas a primeira vez que eu cumpri o Hajj, aquela é que era obrigatória. Se eu quiser repetir mais, posso repetir sem nenhum problema e tenho essa recompensa. Terei recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Temos este hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, onde ele diz: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez o khutbah, um sermão dirigido a nós. E ele disse: Ya ayyuhan nas. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Oh gente, قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, قد فرض الله عليكم الحج. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para vós o Hajj. فحجوا. Pratiquem o Hajj. Pratiquem o Hajj. فقام رجل. Depois um homem levantou e disse: أكل عام يا رسول الله. Este Hajj, será que vamos fazer anualmente, ó mensageiro de Allah? Será que é obrigatório para nós fazermos o Hajj anualmente, ó mensageiro de Allah? فسكت حتى قالها ثلاثا. O Nabi manteve-se calado. O homem disse: Ya Rasul Allah, é obrigatório fazer a Hajj anualmente? O Nabi manteve-se calado. Disse a segunda vez: ó mensageiro de Allah, é obrigatório fazer o Hajj anualmente? O Nabi manteve-se calado. Ele retorquiu, disse: ó mensageiro de Allah, é obrigatório fazermos o Hajj anualmente? O Nabi alayhi salatu wasallam manteve-se calado. Depois disso, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. O Nabi, quando foi perguntado: por que não respondes a este homem? Estás calado por quê, ya Rasulallah? O Nabi disse: لو قلت نعم. Se eu dissesse sim, é obrigatório anualmente, então seria obrigatório anualmente. Significa, seria obrigatório anualmente a pessoa praticar Hajj. Lama statuatum. E vocês não iriam conseguir. Quer dizer, seria obrigatório anualmente fazermos o Hajj se o Nabi respondesse a este homem dizendo afirmativamente. Se dissesse sim, então seria obrigatório. Faríamos o Hajj como a gente faz o jejum, anualmente. E o Nabi disse: Lama statuatum, porque estão envolvidos lá ações ou capacidade financeira, capacidade monetária. E não seríamos capazes de praticar o Hajj anualmente. Yajibu al-Hajj ala al-fawr li hadith Ibn Abbas. E é obrigatório o Hajj a pessoa apressar a praticar o Hajj. É obrigatório praticar o Hajj logo que a pessoa reunir as condições, não dizer que vou fazer no próximo ano. Há pessoas que adiam o Hajj, tem capacidade, e ele adia, e vou fazer próximo ano, e nunca chega este ano. Próximo ano, temos indivíduos que têm capacidades físicas e financeiras, mas nunca fizeram Hajj. Por quê? Ele adia. Diz: próximo ano, vou fazer próximo ano. E esquece que é obrigatório a pessoa fazer apressadamente. Logo que tiver condições, faça o Hajj. No ano que a pessoa reunir as condições. Temos este hadith que nos é transmitido, que nos é reportado por Ibn Abbas radiallahu anhuma, onde diz, ele narra do Nabi alayhi salatu wassalam, dizendo: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج. Apressai-vos na prática do Hajj.
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ, porque nenhum de vós, lá yadri ma yu'radu lahu, nenhum de vós sabe o que vai acontecer amanhã. A pessoa está a adiar para o próximo ano. Será que a pessoa sabe? Imagina, você tem condições para fazer este ano e diz, não, vou fazer no próximo ano. Morre. Não chega no próximo ano. O que é que vais responder perante Allah? Se tinhas todo o tempo, se tinhas condições físicas e financeiras de cumprir o Hajj e não cumpriste, e quiseste adiar para o próximo ano, o que é que vais responder perante Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso, consta que Umar ibn Khattab radiallahu anhu, ele disse o seguinte: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا, eu já intencionei em enviar homens, ele como Khalifa, enviar homens para as aldeias, para os distritos, para as localidades, para os bairros, إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ, para as capitais provinciais, para fazer com que finalidade? فَيَنْظُرُ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدًّا, para verificar todo indivíduo, aquele que tem capacidade, aquele que tem possibilidade, وَلَمْ يَحُدْ, de fazer Hajj e não faz, فَيَضْرِبُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةِ, para aplicar a multa. Para aplicar a multa que é aplicada aos não muçulmanos. Jizya é uma multa, é um pagamento, é uma taxa. Nem é multa, é uma taxa que é aplicada àqueles não muçulmanos que vivem nos países dos muçulmanos. Chama-se Jizya. Eles podem viver nos países dos muçulmanos em paz, os não muçulmanos, mas perante o pagamento de mediante o pagamento de uma taxa. E o Umar ibn Khattab radiallahu anhu considerava aqueles que têm capacidade e possibilidade de efetuar o Hajj e não efetuam como não muçulmanos. Como não muçulmanos. Por isso ele dizia que vou aplicar para eles a taxa que os não muçulmanos pagam, para eles também pagarem. Ele dizia, ma hum bi muslimin, porque eles não são muçulmanos. Eles não são muçulmanos. Irmãos, é muito perigoso nós adiarmos o Hajj próximo ano. Existem pessoas que têm condições, mas não fazem Hajj por quê? Aí está a pergunta. Não fazem Hajj por quê? Não, primeiro tem que construir. Aquela coisa, tem que casar, tem que construir. A obrigação perante Allah é primeiro. A pessoa construir, você constrói e deixa. Hajj é para a akhira. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Temos que responder o chamamento de Allah. Primeiro, deixa de construir, você constrói, depois deixa para os herdeiros. Não estou a dizer que a pessoa não deve construir, mas não preferir a construção em detrimento do Hajj. Primeiro é a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele prescreveu sobre nós. Depois é que vamos atender outras atividades. E temos aqui shurut al-Hajj, que é al-Islam, as condições para a pessoa fazer a Hajj. Primeiro é al-Islam, tem que ser muçulmano. Segundo, al-Bulugh, tem que atingir a puberdade. Terceiro, al-Aql, tem que ter juízo. O quarto, temos al-Hurriya, estar livre, significa não é obrigatório para um escravo. Al-Istita'a, e por último temos al-Istita'a, que é a pessoa reunir capacidades financeiras e capacidades físicas. Temos aqui também Arkanul Hajj, os pilares do Hajj, que é Al-Ihram, a pessoa, Al-Ihram, que é fazer nia de entrar no Hajj. Isso chama-se Ihram. Ihram não é aquela roupa que se veste. Ihram é aquela intenção que a pessoa faz para entrar no Hajj, começar já a praticar os rituais de Hajj, e esta intenção tem dias próprios, tem lugares próprios em que a pessoa faz. Por isso nós chamamos de aquela roupa de Malabisul Ihram, a roupa que é vestida no momento que a pessoa faz a intenção. E por isso nós chamamos de Takbiratul Ihram, aquele takbir que nos faz entrar no salat. O takbir que nos faz entrar no salat chamamos de Takbiratul Ihram. Então, Ihram, Malabisul Ihram é aquela intenção que a gente faz, e isto faz-se no miqat. No seu miqat makaniya e tem miqat zamaniya, no próprio tempo, em termos
de lugar e em termos do tempo em si. Há tempo próprio em que a pessoa deve fazer a intenção de entrar no Hajj e tem lugar próprio que a pessoa deve fazer a intenção de entrar no Hajj. E outro pilar é al-wuquf bi Arafa, permanecer, mesmo que seja em algumas horas, no Arafa. Este é um dos pilares. Tawaf ziyara, que é tawaf al-ifada, fazer tawaf al-ifada. As-sa'yu bayna as-safa wal marwa é um dos pilares também do Hajj. Estes são 4 pilares do Hajj. Al-Ihram, o primeiro. O segundo, Al-Wuquf bi Arafa. O terceiro é Tawaf al-Ifada, é o Tawaf al-Ziyara. E temos o quarto e último, é As-Sa'yu bayna as-Safa wal Marwa, que é circundar entre o Safa e Marwa. E temos Mahduratul Ihram, algumas ações que a pessoa deve se afastar enquanto está a praticar o Hajj. Se praticar essas atividades, já quebrou o Hajj. Quais são essas ações? Izalatu shari, biqassin, ou halqin, ou qat'in, ou natfin. A pessoa deve evitar, por exemplo, izalatu shari, cortar cabelo. Esse corte pode ser aquele corte formal, com máquina, ou lâmina, ou tesoura, ou pode ser aquele corte informal, que é de arrancar. Tudo é proibido. Arrancar cabelo, ou cortar, ou diminuir, tudo isto é proibido. E também taqlim al-adafir, taqlim al-adfar, é proibido a pessoa diminuir ou cortar as unhas. Taghtiyatu ras lirrijal duna nisa, e é proibido para os homens tapar a cabeça com chapéu ou cofio. Não é proibido a pessoa tapar com sombrinha. Estás a dizer com aquilo que está tão ligado com a cabeça, que posso dizer naturalmente ou tradicionalmente chamamos de gorro, chapéu ou cofio. Isto é proibido somente para os homens. As mulheres não são proibidas, porque elas devem tapar o cabelo. É obrigatório elas taparem o cabelo. Se está a fazer Hajj ou não está a fazer Hajj, em todas as circunstâncias a mulher tem que tapar a cabeça. Lubsul makhit também é proibido a pessoa que está a fazer Hajj, lubsul makhit, vestir algo cozido. Posso dizer que é cozido formado em forma, exatamente, que é cozido em forma, que é posto braço, depois tem mangas, tem gola, tem tudo isto, tem o lugar onde passar a cabeça, é proibido. Aquilo que nós chamamos de veste, trajar um veste formal. Calção, ou pode ser cuecas, ou pode ser, por exemplo, camisa, tudo isto é proibido. Somente a pessoa põe um tecido normal, que se veste lá. Mas sutip é proibido também a pessoa perfumar-se. É proibido perfumar-se ou tocar o perfume. Tocar o perfume, ou perfumar o corpo, perfumar aquela roupa que a pessoa veste. Qatul sayd, caça também é proibido. Tudo aquilo que é caça, al-barri, caça terrestre, é proibido. Aqtun nikah ou al-khidba, a pessoa também é proibida enquanto está a fazer a Hajj, dirigir nikah ou casar, realizar nikah, isto tudo é proibido. Al-mubashara também é proibido. Fazer o quê? Beijar, tocar a sua esposa, praticar relações sexuais com a sua esposa enquanto está no Hajj. Estas são mahdurat al-ihram. Por isso, estimados irmãos, esta é a primeira parte naquilo que diz respeito ao Hajj. Agora gostaríamos de falar também das virtudes dos 10 dias de Dhul Hijjah, aquele que se chama de Ashru min Dhul Hijjah. Uma vez que estamos mesmo quase a entrar nestes dias, são dias meritórios, são dias bastante, posso dizer, concorridos no mundo espiritual, em que o muçulmano é chamado
a intensificar a prática de boas ações nestes dias, al-Ashru min Dhul-Hijjah, e os álamos dizem que nestes dias, porque que são dias de mérito? São dias em que se juntam lá, há uma aglomeração de virtudes, há uma aglomeração de ações em simultâneo, em que não vamos encontrar noutros dias. Não vamos encontrar uma aglomeração de ações com mérito em conjunto, em simultâneo, noutros dias, fora desses 10 dias de Dhul-Hijjah. Por isso, tem muitos hadiths que falam das virtudes desses 10 dias de Dhul-Hijjah, exatamente. Entre as ações que encontramos nestes dias, temos o próprio Hajj, temos o Udhiyah, temos o Salat, temos o Som. São ações que encontramos nestes 10 dias de Dhul-Hijjah. Temos o próprio Hajj, temos o Udhiyah, a pessoa degola, temos o Salat al-Eid e os Salats facultativos, temos os Salats obrigatórios, temos o jejum. Tudo isto encontramos no Ashru min Dhul-Hijjah. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, ma min ayyamin, que não existe ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Não existem dias em que as ações são apreciadas mais. Estamos a falar de dias. Não existem dias em que as ações são apreciadas mais fora desses dias, os 10 dias de Dhul-Hijjah. Atenção, estimado telespectador, estimado ouvinte. Temos ayat onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr. Aqui Allah jura pelos 10 dias, wa layalin ashr. Aliás, pelas 10 noites. E aqui estamos a falar dos dias. Aqui os álamos disseram que, em termos de noites, as 10 noites, as últimas 10 noites do mês de Ramadã são as melhores do ano. Em termos de dias, no seu geral, as primeiras 10 dias de Dhul-Hijjah são as melhores. É para sairmos da divergência. Quando se fala de noites, as últimas 10 noites, onde há Laylatul Qadr do Ramadã, são as melhores do ano. Quando se fala de dias... Isso no mês de Ramadã. Exatamente. São no mês de Ramadã. As melhores noites são aquelas noites do mês de Ramadã. As últimas 10 noites, onde existe lá Laylatul Qadr e por aí. Enquanto, em termos de dias, então, as primeiras 10 dias do mês de Dhul-Hijjah é que são as melhores do ano. Para não dizer que quando chega o mês de Ramadã, os álamos dizem que estas são as melhores. Quando chega o mês de Dhul-Hijjah, os álamos dizem que assim, quais são as melhores? Lá fala-se em termos de noites. Aqui falamos em termos de dias. Por isso há divergência aqui neste ayat. Walayalin ashr. Refere-se nestes dias de Dhul-Hijjah ou nas noites do mês de Ramadã. Allahu A'lam, Ar-Rajih, refere-se nas noites de mês de Ramadã, onde existe Laylatul Qadr. O juramento aqui fala-se. Alguns álamos dizem que o juramento é para os 10 dias, aliás, de Dhul-Hijjah. Exatamente. E temos aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Não existem dias em que Allah aprecia a prática de boas ações fora desses dias. Allah gosta da prática de boas ações efetuadas fora desses dias. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Ó mensageiro de Allah, será que as ações praticadas nestes dias Allah aprecia mais do que o jihad fi sabilillah? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Faqala wala al-jihad fi sabilillah." Sim, senhora. Allah
aprecia mais as ações praticadas nestes dias. Esta apreciação ultrapassa a apreciação do jihad fi sabilillah. Depois, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: atenção, illa rajulun, excepto um homem, kharaja binafsihi, que saiu no jihad ele próprio, wa malihi, com seus bens, falam yarji' min dhalika bishai, e não voltou com nada, foi martirizado, nem voltou com seus bens, nem voltou com sua vida, significa morreu no caminho de Allah. Este, sim, Allah aprecia mais em relação às ações praticadas nestes dias de Dhul Hijjah. Os álamos compilaram livros, muitos livros, só que falam das virtudes destes 10 dias de Dhul Hijjah. Por isso, o muçulmano tem que praticar, tem que encher e preencher estes dias na prática de boas ações. Tudo aquilo que é boa ação. Aqui o Nabi alayhi salatu wasalam não especificou. Disse: al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah. Tudo aquilo que é boa ação. Jejum é boa ação. Sadaqa é boa ação. Qiyamul layl é boa ação. Dhikr é boa ação. Recitação do Coran e, se possível, fazer khatmul Coran. O Salafus Salih faziam khatmul Coran nesses 10 dias. Isto tudo entra nas boas ações. Fazer muito tahajjud, fazer muito dua, fazer muito dhikr nestes dias. Por isso, estimados irmãos, estes dias também tem lá o dia de Arafah. O dia de Arafah, que é o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o jejum do dia de Arafah, o Nabi disse: yukaffirullahu, Allah subhanahu, ahtasibu ala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados do ano transado e os pecados do ano posterior. Só um dia do jejum, do Arafah. E este jejum é para nós, as pessoas que não foram fazer o Hajj. Aquele que está lá no Hajj não jejua no dia 9. E outras ações. Uma das ações que a pessoa deve praticar nestes 10 dias, estimados irmãos, é o Dhiyah, degolar. Aquele dia, no dia de Eid, a pessoa tem que preparar desde já os seus animais. Tem que fazer a intenção desde já de degolar. E queríamos chamar a atenção aos irmãos que têm intenção de degolar, de que devem evitar cortar cabelo, devem evitar cortar as unhas. Isto somente para aqueles que têm intenção de fazer Qurban no dia de Eid. Aquele que tem intenção de fazer Qurban no dia de Eid deve evitar, logo que entra o primeiro dia de Dhul Hijjah, não deve nem cortar cabelo, nem deve cortar unhas. Somente vai antes de ele degolar o seu animal. Antes de ele degolar o seu animal, não deve. Agora, nas noites, aliás, nos dias de Dhul Qa'dah, a pessoa pode cortar, mas logo que entra Dhul Hijjah, deve evitar cortar as unhas. Por isso, é mais ou menos isso que nós queríamos ou gostaríamos de trazer aos nossos irmãos, regras gerais sobre a Hajj, e falamos um pouco destes primeiros 10 dias de Dhul Hijjah, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê a máxima compreensão e seguirmos aquilo que acabamos de ouvir. E caro telespectador, sendo assim um momento oportuno para interagir conosco, participe, ligue para nós através dos números 84 35 52 231, 84 35 52 231 ou para 84 92 73 487, 84 92 84 92 73 487. E para você estar ligado com a Tela da Verdade, aí está no rodapé, ligue e participe ou envie mensagens para nós. Iremos, portanto, reencaminhar nosso convidado, mais uma vez que é, portanto, o Sheikh Abdelmajid Antônio.
Vamos, portanto, terminar, inshallah, este mês para entrar no mês de Hajj, que é peregrinação. E, como dissemos, é só ligar. Se tem uma questão, poderá colocar. Se tem, portanto, uma contribuição, poderá contribuir neste seu espaço, que é o programa Islam em Foco. Sim, Sheikh, não sei se tem algo a acrescentar ou podemos arrancar. Sim, queria acrescentar aqui, dizer que as mulheres fazem Hajj com roupa normal. As mulheres fazem Hajj com roupa normal, sem necessariamente ter que tirar por aquele veste assim que os homens põem. E temos também a questão de wajibatul Hajj, coisas obrigatórias do Hajj. Temos mustahabatul Hajj. Eu penso que isto, inshallah, com o tempo vamos pouco a pouco esclarecendo as pessoas e vamos continuar com as nossas regras de que são Ashru min Dhul Hijjah, exatamente. As virtudes destes dias é muito importante para nós também nos prepararmos, sabermos aproveitar esses momentos, essas temporadas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede no mês de Dhul Hijjah, exatamente. Vamos ao encontro da nossa irmã Zainab de Nabutikilo. Irmã Zainab já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmã Zainab. Assalamu alaikum. Sim, apenas para pedir a realização, nós nos deixamos sim só. Como? Exatamente, irmã, já está a participar. A sua questão? Sim, queria saber a mulher que pode dar notícia e doutorar dia de vida para a mulher de vida. Como é que fica a mídia? Poderá repetir, irmã, a sua questão? Eu queria saber. Como? Sim, poderá repetir a sua questão, irmã? Eu queria saber uma mulher que foi para fazer esse caminho de vida aqui na teoria do menstrual. Como é que vai participar ou fica sem participar? Então, Não penso. É tudo, irmã? Alô, irmã Zainab, é tudo? Portanto, o essencial ficou... não sei se posso lançar a questão dela ou... Sim, pode. Sim, ela disse que uma mulher que está, quer dizer, de viagem, vai cumprir com esta obrigação. Então, em plena caminhada, coincide, né, a ver com o período menstrual. O que é que deve fazer? Será que dá continuidade ou vai ter que voltar? Não, ele tem que dar continuidade, né? A pessoa, quando está a mulher, isto aconteceu com Aisha, radiallahu anha. Sim, e o Nabi sallallahu disse: "Isna kulla shay illa ma yasna al-hajj illa an tatufi bil bait." O que a pessoa tem que fazer é não fazer tawaf e vai adiar o tawaf para depois, quando ela estiver pura. Tem que esperar ela estar pura e fazer aquele tawaf que ela não fez. Mas tem que fazer tudo, menos tawaf. Todos os rituais de Hajj ela pode fazer, menos tawaf. Ir ali no Kaaba, circundar em redor do Kaaba. Então, irmã, se a pessoa está lá no Hajj e viu o período menstrual, continue com o Hajj normalmente, mas a única coisa só que ela é proibida. Salat a gente já sabe que salat ela não faz, né? Agora, a única coisa que ela é proibida lá é o tawaf. Não, pode fazer sa'i, pode ir no Arafa, pode estar no Muzdalifa, pode estar no Mina, pode ir no Jamarat, pode fazer tudo, menos tawaf. Exatamente. Outra questão tem a ver, como explicou o Sheikh, nós estamos prestes para o mês do Hijjah. Sim. É recomendável a pessoa empenhar-se em fazer boas práticas. É verdade. O que eu quero saber, a pessoa só espera a começar a praticar boas ações no dia do Yom Ashura, ou seja, Yom Arafa, ou só começa de 1 até
De 1 até, logo que entra Dhul Hijjah, a pessoa começa com essas atividades. Por isso chama-se Ashru min Dhul Hijjah, 10 dias de Dhul Hijjah. Claro que o derradeiro dia, sem dúvida, se a pessoa não puder, por exemplo, jejuar outros dias, no dia 1, 2, no mínimo jejuar no dia de Arafah. No dia de Arafah, aquele dia em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, assim conforme os sahabas, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Por isso, a pessoa tem que começar mesmo logo que entram a Ashru min Dhul Hijjah. Mesmo esta regra de não cortar unhas para aqueles que têm intenção de degolar, começa logo que entra Dhul Hijjah. Começa logo que entra do Hijjah, a pessoa tem... A partir do dia 1? Exatamente, a partir do dia 1 não deve cortar nem cabelo, todo tipo de cabelo. Quando se fala de cabelo, não é só cabelo, cabelo e pelo também. Evitar tirar unhas, nem roer, porque há pessoas que têm hábito de roer as unhas. Eu vou interromper mais uma vez, vamos ao encontro do nosso irmão Bilal de Lipice. Irmão, já está a participar, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, já está a participar, irmão, a sua questão ou contribuição? Eu quero saber sobre um babo que está no Bukhari. Sim. O babo é Babo al-Hajj ala-Rahl. O que quer dizer? Deixa eu dizer. Sim. É tudo. Exatamente. Fica atento, irmão. Inshallah, daqui a pouco o Sheikh irá responder. Ok. Jazakallahu khairan pela sua participação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. 84 35 52 231 84 35 52 231 ou para 84 92 73 487. Ligue e participe, caro telespectador amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco. Estamos a falar das regras gerais de Hajj. Sim, Sheikh? Sim, do nosso irmão. Exatamente. Não, ele está a perguntar, tem um bab no Bukhari. Este babo diz babo al-Hajj ala-Rahl. Hajj significa fazer Hajj ala-Rahl, montado no animal, no animal, no cavalo, camelo. A pessoa estar a fazer tawaf ou estar a sair de Meca para Mina, para Muzdalifa, Arafah, ala-Rahl. Não andar assim a pé, enquanto está montado, tem que... Rahl é o animal que se monta, ala-Rahl. Será que é permitido se a pessoa que não consegue fazer... Até nós temos aqueles que têm problema, né? Deficientes. Podem fazer tawaf de carinha, assim a ser empurrado. Também leva o hukum de Rahl. O Nabi sallallahu alaihi wasallam fez o tawaf assim montado. Fez tawaf montado. Não há nenhum problema. Então o babo aí, irmão, está a referir ao Hajj, fazer a Hajj ala Rahl, enquanto a pessoa está montada no camelo, ou no cavalo, ou no animal, ou qualquer meio de transporte. É mais ou menos. Rahl é animal que se monta. Não. E outra questão, na verdade, tem a ver com... Mas antes vamos ao encontro na nossa irmã Maria de Fátima, de Namicopo. Irmã Maria já está a participar. Assalamu alaikum. Como está? Alhamdulillah, já está a participar, irmã, a sua questão ou contribuição? Sim, irmã, se está próximo do seu televisor ou rádio, dá mesmo se afastar para facilitar a comunicação. Sim, dizia... Perdemos, portanto, a nossa irmã que esteve em linha, Mariamo, ou seja, Maria de Fátima de Namicopo, volta a ligar. Portanto, neste que é o seu programa Islam em Foco. Sim, outra questão, Sheikh, tem a ver com, como explicou, acerca de coisas, boas ações. Sim, sim. E tem, portanto, aqueles quando vão para lá, estão em pleno coisa, Hajj, a cumprir com aqueles rituais, mas não se afastam de coisas fúteis.
Não, o hadith está claro. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuhu. Aquela pessoa que fizer o hajj e não, que significa não cometer obscenidade, não cometer futilidades, não cometer imoralidades, este sim é que foi prometido a recompensa. Agora, se a pessoa chega lá com a intenção de turismo, com a intenção, não, só quero ir conhecer Meca, podia, não sei, ou com aquela coisa. Tem que ir lá com a intenção de cumprir a sua obrigação. Acabou. A intenção é de responder o chamamento de Allah. Por isso a pessoa chega lá e diz, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Depois disso agora, não há nenhum problema de a pessoa comprar isto. Falaisa alaykum junahu an tabdagu fadlan min rabbikum. Não há nenhum problema de vocês ocuparem-se em outras coisas, de negócio, fazer. Mas a intenção, o objetivo principal deve ser de fazer o hajj. Agora a pessoa chega lá, a vida é só falar mal do outro, a vida é calúnia, é fofoca, é isto, sem dúvidas, é que nem aquele que jejua, e jejuando, observando o jejum, e ocupa-se em fofocas, em futilidades, isto diminui a recompensa. Mais uma vez, Sheikh, vou interromper, vamos ao encontro do nosso irmão Cupias, de aqui, a cidade de Nampula. Irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Como está? Bem, alhamdulillah. Sim, irmão, poderá diminuir seu rádio? Já diminuiu, como estou vendo. Já está a participar, já está a prestar sua questão, contribuição? Sim, queria poder saber, a pessoa não deve fazer aqui. É permissível a volta de lá, aqui, comprar algo para casa, ou seja roupa, seja perfume, seja qualquer coisa para casa? É tudo. Sim, é tudo, sim. Jazakallahu khairan pela sua participação. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim, eu dizia, a pessoa ocupar-se em futilidade, isto não diminui a recompensa do Hajj e pode perigar mesmo a aceitação deste Hajj. Por isso temos que temer Allah, que estamos no mês sagrado, estamos num lugar sagrado, estamos a praticar. Já viu estar no Hajj, está em Meca, no lugar sagrado, estar a falar mal do outro? Tem que saber que o pecado é enorme. O pecado é enorme, porque Meca não é um lugar qualquer onde a pessoa deve praticar imoralidade. Tem que evitar essas ações, e há pessoas que vão lá só para quando voltar ser dito que é Hajj. Mais uma vez, Sheikh, vou interromper, vamos encontrar a nossa irmã Zainabu. Irmã Zainabu, mais uma vez, salam alaikum. Waalaikum salam. Sim. Zainabu Andinha. E já está a participar, irmã? Sim, eu queria saber, pode ter uma idade máxima para ir fazer o Hajj? É tudo. A segunda questão é que quando a pessoa pode fazer o período, a única coisa que é do Hajj. Pode ter agora, como repete quando já passou isso, ou como é que pode repetir? Nem cheguei a perceber isso. A segunda questão. A segunda questão, irmã, poder repetir? Se esse donato de pode fazer enquanto estava de período, assim deve repetir. Não sei quando está fazendo viagem. Tá. Sim, quando já? É tudo. Jazakallah khair, irmã Zainab, pela sua participação. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim, eu dizia. Acerca de aqueles que fazem turismo. Sim, fazem turismo. Há outros que fazem só, querem ir para Hajj, para ser, quando voltar, eu ter aquele título, para merecer aquele respeito. E há outros que acham que basta chegar em Meca, fazer a Hajj e volta a Álimo. Chega aqui, começa a dar fatwa. Não, eu estive em Meca. Não, o fato de a pessoa ir em Meca, fazer a Hajj, não volta a Álimo. Então temos que tirar esta concepção
que eu fui fazer a Hajj, voltei, tenho que ter um tratamento especial, tenho que fazer fatuas, você não foi lá a aprender ou não talab al-ilm, foi lá a cumprir. Sim, Sheikh, vou interromper mais uma vez. Irmão Cláudio já está a participar a partir do centro da cidade. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sim, como está? الحمد لله نوفي نراته. Estamos bem, alhamdulillah. Já está a participar, irmão, a sua questão, contribuição? A minha contribuição é de a software que fazer recado na mas não vou fazer. Alô? Assim, dizias? Sim, eu disse a pessoa quer fazer rádio em março, mas a pessoa não tem condição de fazer isso. É tudo. É tudo. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, irmão Cláudio, pela sua participação. É só ficar atento. Sim, Sheikh. Sim, a pessoa volta, começa a criar confusão na sociedade, que não, eu já fui para Meca fazer a Hajj, já sou alim, já sou. Então isto não devemos criar esta confusão. Nós já assistimos problemas, já assistimos aspectos desta natureza, em que pessoas foram fazer a Hajj e voltam e acham que já são alimos, querem dar fatuas. Não. E indo à questão do nosso irmão, portanto, o Cubias, ele quer saber se porventura a pessoa vai para lá, compra com todas aquelas recomendações, ou se o regresso compra alguns artigos. Não é proibido. Eu recitei um ayat aqui, mesmo lá dentro do Hajj, a pessoa dizem que tem uma regra, yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. O que a pessoa não deve fazer é ir lá com a intenção de fazer negócio. Tem que ir lá com a intenção de fazer Hajj, mas não é possível você ir lá no Hajj e voltar sem nenhum presente. Sem dúvidas, não é proibido. Para lembrança. Sim, para lembrança, para amigos, tahadu, tahabu, trocar presentes, e isto também pode criar amor, aproximação. A pessoa, isto comprei para ti, quando eu fui no Hajj, comprei em Meca. Isto tem o seu impacto. Tem o seu impacto, não devemos negar isto. E não está proibido a pessoa ir lá e de regresso comprar muitos presentes para os seus familiares, amigos. Não há nenhum problema. O que é proibido é sair daqui para lá, o que te leva aqui para lá. Isto é que é mais importante. O que te leva da tua terra para lá deve ser wajhullah, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e para cumprir este pilar, com este pilar, exatamente. Depois o resto sai, sem dúvidas, o resto há de apanhar lá mesmo, vai comprar presente, não é proibido. Falaysa alaykum junahun an tabdagu fadlan min rabbi. Mesmo fazer negócios em pleno Hajj também não é proibido, não. Outra questão é da nossa irmã Zainab Dinabteklu, ela quer saber se tem uma idade máxima para fazer Hajj. Não tem uma idade máxima, desde que a pessoa atinja a puberdade, já é obrigatório a prática do Hajj. As crianças podem fazer a Hajj, o Hajj é sahih, mas não é suficiente. Significa que se eu tenho eu levei meu filho de 7 anos, fui fazer Hajj com ele, se ele crescer, não vou dizer a ele que já fiz Hajj contigo, já fizeste Hajj, não. Aquele Hajj que ele fez na criancice é permitido, é sahih, mas não é suficiente. Significa ainda ele tem que cumprir, depois de atingir a puberdade. Agora que atingiu a puberdade, ele tem que cumprir já de uma forma obrigatória. Exatamente. O Hajj é obrigatório depois da pessoa atingir a puberdade. Se ele fez antes de atingir, não era obrigatório para ele. Fez, é sahih, é jaiz, mas agora que atingiu a puberdade, já é obrigatório. Tem que fazer. Não. 84... Então, exatamente. Não tem idade assim máxima de dizer quem tem 80 anos não pode fazer a Hajj. Não. Ou quem tem 90 anos não tem idade máxima. O nosso irmão Carlton, mas antes de anunciar o número, vamos a outra questão. Portanto, o irmão Carlton quer saber quais as características que aquele quer decolar, né? Características de um animal que deve ser decolado.
Sim, animal que deve ser degolado. Isto tem mais a ver com Qurban. Sim, senhora. Primeiro tem que ser Bahimatul An'am. Bahimatul An'am são gado. Gado bovino, gado caprino, gado ovino. São esses, e camelos. São esses gados que, são essas espécies de animais que devem ser degolados. Camelo, carneiro, estamos a falar de ovelha, cabrito também e vaca. E vaca. São essas 4 espécies de animais que devem ser degolados. Aqui na vaca também entra búfalo, é jaiz fazer-se o abate ou o qurban dos búfalos. Então são esses animais. E que tal outro? Não tem outro animal que é pala-pala? Será que entra lá, Sheikh? Pala-pala ou, por exemplo, gazela, esses animais, Allahu A'lam, se entra no Bahimatul An'am. Daquilo que sei, o conhecimento está nas mãos de Allah, daquilo que sei é que o Qurban é somente nos Bahimatul An'am. Camelo, vaca, e ovelhas, carneiros e cabritos. E há divergência há divergência mesmo no Qurban de cabrito. Alguns aceitam, alguns não aceitam. Mas o jaiz, o sahih é que é aceitável, pode-se degolar cabrito. E as características tem que, por exemplo, não deve ser um animal muito magro, doente, débil, porque nós temos dessas também. Quando é para Allah, escolhemos aquilo que não tem valor. E temos que saber que Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah é bom e gosta de tudo aquilo que é bom. Aquilo que, por isso os ânimos dizem que quando nós queremos degolar um animal, temos que preparar um mês antes. Aquele animal estar conosco, familiarizar-se com o animal. Assim como Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando queria degolar um animal, degolava com aquele sentimento que estou a degolar, queria degolar o seu filho, que estou a degolar o meu filho, aquele sentimento. Então não é levar um animal que tu nem conheces, chegas, nem conheces as características por aí e degola, embora seja permitido, mas o melhor seria domesticar o animal, familiarizar-se conosco ali em casa, assim, conhecermos o animal bem, já está conosco há 2 meses, 3 meses, por aí, alguns dias. No momento que nós vamos degolar, termos aquele sentimento, parece que estamos a degolar um membro da nossa família. Então, isto é que é Qurban, que são as regras. Mas não está vedado, não está proibido a pessoa ir no mercado no mesmo dia degolar, desde que reúna essas condições. Não deve ser um animal zarolho, não deve ser um animal que tem chifres incompletos, não pode ser defeituoso, mas que tem com um defeito tão visível. Todos os animais, se formos a analisar, são defeituosos, mas não deve ser um animal com aquele defeito que lhe tira mérito. Vamos ao encontro, Sheikh, da nossa irmã Jenny dos Poetas. Jenny, Mohamed já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão. Alhamdulillah, estou muito bem, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disposição, Sheikh Abdul Majid. Alhamdulillah, estou bem. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Inshallah. Em primeiro lugar, vai ser Abdul Majid, presencialmente, mashallah. A minha questão é a seguinte: a pessoa intenciona para ir fazer o Hajj, de repente adoece, como pode fazer? Mashallah, é tudo. É tudo, assalamu alaikum, bom trabalho. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan pela sua participação. Barakallahu. Amém. Sim, aí está a questão da nossa irmã Jenny, mas antes vamos à questão do nosso irmão Cláudio, do Mercado Central. Quer saber, a pessoa quer fazer Hajj, mas não tem condições. O que é que deve fazer? Não, se não tem condições, a pessoa não está, porque Allah diz, man istata'a ilayhi sabila. Hajj é somente para aquele, é como zakat. A pessoa, se não tem condições, então recebe, para além de dar. Se você é pobre, então recebe. Não dá. E se a pessoa, por exemplo, não tem condições de fazer Hajj, porque não tem como,
Allah disse, só faz Hajj quem tem condições. Significa que você está perdoado, não está no grupo daqueles que o Hajj é obrigatório. E peça a Allah sempre para te dar essa oportunidade, te dar condições para conseguir fazer Hajj. Por isso, o Hajj deve ser somente para aqueles que têm condições. E nós dizíamos que não deve ser um animal com aquele defeito visível. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: "Arba'un la tajuzu fil adahi al-awra al-bayyinu awaraha." Al-bayyinu awaraha, aquele animal zarolho que logo vê-se que é zarolho. Al-bayyinu awaraha. Al-bayyinu awaraha, logo vê-se que é zarolho. Mas se for um defeito assim ligeiro, não há nenhum problema. Depois o Nabi diz: "Al-maridatu al-bayyinu maraduha." Aquele animal muito doente, débil, que logo nota-se, é visível que este animal está doente. Então não é permitido. E depois diz: "Al-arja al-bayyinu dhil'uha." Um animal coxo, que logo vê-se que este é coxo. Um animal coxo e nota-se que é um animal coxo. E o Nabi diz: "Al-ajfa allati la tunqi." E esses são 4 tipos de defeitos que os... Al-ajfa significa muito magro. Ajfa allati la tunqi, que não tem força, nem para salvar a si mesmo, nem para salvar o outro animal. Então, estas são qualidades que o Nabi alayhi salatu wassalam disse-nos para evitarmos, mas o resto temos que tentar engordar o animal, domesticar o animal, ficar conosco, e se temos a intenção de degolar, temos que comprar os animais deste já e começarmos a alimentá-los, começarmos a domesticá-los e estarem conosco até no dia de Udhiyah. E exatamente dizia... Essa é a questão da nossa irmã Jenny, a pessoa intenciona para fazer Hajj e fica doente. Exato. Se a pessoa intenciona fazer a Hajj e fica doente, aqui a pessoa não negligenciou. A pessoa não negligenciou. Aqui a pessoa deve... se a doença, por exemplo, se a doença é daquelas doenças que há esperança de melhorar, há esperança de melhorar, então pode adiar para o ano seguinte. Se não é daquelas doenças que, se é daquelas doenças que ele vê que não há de melhorar, o que tem que fazer? Tem que delegar alguém para fazer a Hajj por ele, fazer o Hajj por ele. Então temos esses dois tipos de doenças. Doença que a pessoa sabe que inshallah vão melhorar. Então, inshallah vão melhorar. Próximo ano irei fazer, vou guardar isto que preparar para este ano para fazer o próximo ano. Se ele ver que não tenho como melhorar, é uma doença que dificilmente se melhora, não há esperança de melhoras, então tem que delegar alguém, e este alguém tem que delegar, tem que ser alguém que já fez Hajj para ele. Eu não posso fazer a Hajj para outra pessoa enquanto eu não fiz Hajj para mim. Então procura alguém que já tenha feito Hajj para ele e para fazer para ti. E vão combinar, ele terá recompensa, tu também terás recompensa sem diminuir nada. Porque Allah, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Temei Allah dentro das vossas capacidades, Allah não irá subcarregar uma alma acima das suas capacidades. Por isso, temos estas duas opções. Não. E até tivemos a participação da nossa irmã Zainab, só que eu não cheguei a derreter a questão dela. Mas eu dizia, a pessoa está a fazer a Hajj e viu o período. Quando é que tem que pagar este tawaf? Tem que esperar lá mesmo em Meca até ela estar pura. Se ela foi com mahram ou o marido tem que ter paciência. Esperar ela lá até ela estar pura para cumprir aquele tawaf que ela não fez. Caso não, se ela sair assim mesmo, sem cumprir com o tawaf, ela terá que pagar fidya e terá que fazer outro Hajj, outro ano, se ela chegar lá, bi'idhnillahi ta'ala. Mas temos que ter toda a paciência para esperar as nossas esposas, as nossas filhas, nossas irmãs, aquelas que nós acompanhamos, para se estiverem no período, para estarem puras e cumprirem com aquele tawaf que eles não chegaram de cumprir.
Só para sanar a questão desse irmão, ele quer saber, disse que as pessoas quando vão para quer dizer, vão para fazer Hajj, será que todos ficam juntos no momento que se pergunta o Kaaba? Sim. Quer dizer, homens e mulheres? Sim, ficam juntos. Ali não há dizer que este é tempo das mulheres. Agora, a pessoa que tem que se controlar, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, massagens eram assim, as mulheres ficaram atrás, numa única sala, numa única mesquita, os homens ficavam à frente. A pessoa que tem que se controlar, saber que não devo olhar, tenho que baixar os olhares, tem que fazer isto, por isso as mulheres têm que ser com aquele vestuário normal. Tem que ser com aquele vestuário normal, tapar-se, vestir decentemente. A pessoa sabe o que lhe levou para lá, por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha". Se a tua intenção é sair daqui, chegar lá, apreciar as mulheres, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Então Allah vai te dar esta recompensa, este registro de que foste para lá para apreciar. Você é que tem que se controlar os seus olhares. Faz o teu tawaf normalmente sem olhar para se há mulher aqui, se não há quem está lá. Faça, cumpra com o seu tawaf normalmente. Sim, junta-se homens e mulheres no mesmo local a fazerem tawaf. Não. E não sei se tem algo a acrescentar. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos dê essa possibilidade, porque quando chegam esses momentos de Udhuhiya, todo mundo, ninguém tem. Pretextos são estes que não têm o negócio. Então, esta situação financeira, prezados irmãos, não deve ser motivo de nós justificarmos o não degolar nosso. Temos que degolar o mínimo, aquilo que nós conseguirmos. E depois de degolar, tem aquela divisão, divide-se em 3 partes. Uma parte para si, outra parte para pobres e outra parte para amigos e familiares. 3 partes. E se a pessoa olhar, ver que eu posso degolar, sou mais necessitado, e pode degolar e deixar toda a carne. A distribuição não é tão obrigatória, mas é recomendável distribuir para abranger os pobres. Porque você está a degolar, o benefício tem que ser para os pobres. La yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum fasalli li rabbika wanhar. Por isso, esta situação financeira não deve ser motivo de nós não degolarmos. Temos que degolar, prezados irmãos, e quando se trata de doença para o nosso benefício, fazemos tudo por tudo para adquirirmos dinheiro para medicamentos, para adquirirmos tudo aquilo que o médico nos recomenda. Então, mas quando se trata de dine, aí todos nós, não tenho. Negligenciamos. Temos que degolar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Pois é, caro telespectador e amigo ouvinte, é assim que chegamos à reta final neste seu nosso programa Islam em Foco da Hack TV, em simultâneo com a Rádio Hack em Nampula. Portanto, terminando com esta edição, que é a última edição da semana. Hoje falamos das regras gerais de Hajj. Como sabe, caro telespectador e amigo ouvinte, estamos neste mês de, portanto, Hajj, mês de peregrinação. Sendo assim, mais uma vez, fique acompanhando a restante, portanto, a restante programação da Hack TV e Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Lá do outro lado, na sonorização, esteve o colega Yusuf Nelson. Fique mais uma vez. Caro telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.